Ele acreditava que algumas histórias terminavam sozinhas, não por escolha, mas por falta de tempo. Aprendeu a seguir em frente sem esperar respostas, até o dia em que o passado voltou, quando ele já não esperava mais. O homem que já não esperava. O barão aprendera com o tempo que esperar era um hábito perigoso. Esperar respostas, esperar mudanças, esperar que o passado tivesse a delicadeza de não voltar. Durante anos, ele acreditou que o tempo resolveria tudo, que bastava seguir em frente, cumprir seus deveres, manter a casa em ordem, os compromissos em dia e o nome respeitado. E então, em algum ponto distante, as ausências deixariam de pesar. Não deixaram. O castelo permanecia impecável. Os criados sabiam exatamente o que fazer. As contas fechavam. As visitas eram cordiais. Os convites chegavam com regularidade. Nada faltava. Ainda assim, havia sempre aquela sensação discreta de que algo ficara para trás, não esquecido, apenas guardado num lugar que ele evitava revisitar. O barão tornara-se um homem correto, e com isso, aprendera a silenciar tudo o que não pudesse ser controlado. Não falava do passado, não perguntava por nomes antigos, não abria cartas que demoravam demais a chegar. Havia aprendido a não criar expectativas e chamava isso de maturidade. Quando cavalgava pelos campos ao redor da propriedade, fazia-o mais por hábito do que por prazer. O percurso era sempre o mesmo. As árvores, as cercas, o caminho de terra batida. Tudo já lhe era familiar demais para provocar surpresa. Era ali, no movimento ritmado do cavalo, que ele organizava os pensamentos e afastava memórias insistentes. Naquela manhã, o céu estava claro demais para a estação. O vento soprava leve, deslocando folhas secas pelo chão. Nada indicava que o dia seria diferente de tantos outros. E ainda assim, algo o fez diminuir o passo. Não foi um som, nem um chamado. Foi apenas uma presença distante, quase indistinta, recortada contra a paisagem. Alguém cavalgava mais adiante, do outro lado do campo. O barão observou sem real interesse. Poderia ser qualquer pessoa. Um visitante, um vizinho, alguém de passagem. Disse isso a si mesmo com naturalidade. Ainda assim, seu olhar permaneceu fixo por alguns segundos a mais do que o necessário. Havia algo naquela figura, não no rosto, que ele mal podia ver, mas na postura, que despertava uma lembrança incômoda. Um gesto familiar demais para ser coincidência, e distante demais para ser certeza. Ele franziu levemente o senho, irritado consigo mesmo. A mente prega peças, pensou. Quando se vive tempo demais rodeado de silêncio, qualquer detalhe parece querer significar algo. Não acelerou o passo. Também não se aproximou. Esperar confirmação seria inútil. E criar perguntas era um caminho que ele já aprendera a evitar. O barão desviou o olhar e seguiu adiante, convencido de que não havia motivo para dar importância àquilo. Mais tarde, ao retornar ao castelo, encontrou sobre a mesa um convite cuidadosamente selado. Um baile. Nada extraordinário. Eventos assim surgiam com frequência. Reuniões sociais, danças, cumprimentos educados, conversas previsíveis. Ele já conhecia o ritual. Por um instante, considerou recusar. Não por desinteresse declarado, mas por aquela sensação cada vez mais comum de que certos ambientes já não lhe diziam respeito. O barão ficou alguns segundos segurando o envelope fechado, sem abri-lo. Não era cansaço. Era prudência. Aceitar convites costumava trazer lembranças que ele preferia manter quietas, e ainda assim, havia algo naquele dia que parecia insistir em quebrar o ritmo que ele tão cuidadosamente preservara. Ele colocou o convite de lado. Depois se voltou a pegá-lo. Não decidiu nada naquele momento. Apenas percebeu, com um desconforto que não soube explicar, que havia dias em que o passado não pede permissão para se aproximar. Ele apenas se anuncia, à distância. E pela primeira vez em muito tempo, o barão sentiu algo que julgava ter deixado para trás. Não expectativa, mas uma inquietação silenciosa, como se algo que ele não esperava mais tivesse decidido se mover. O que o olhar tentou negar,
Nos dias que se seguiram, o barão tentou ignorar a inquietação que se instalara. Dedicou-se aos assuntos habituais, recebeu administradores, assinou documentos, revisou contas e decisões que exigiam precisão, aquelas que não deixavam espaço para hesitação. Tudo estava sob controle. Ainda assim, ao final das tardes, encontrava-se voltando aos campos com uma frequência maior do que o costume, não por nostalgia, mas por necessidade de movimento. Cavalgava em silêncio, deixando que o ritmo do cavalo impusesse ordem aos pensamentos. Foi numa dessas tardes que voltou a vê-la. Não de perto, nunca de perto. A figura surgiu novamente no horizonte, recortada pela luz baixa do sol. A mesma postura ereta. O mesmo modo contido de conduzir o cavalo, firme, sem ostentação. O barão diminuiu o passo. Desta vez, não fingiu desinteresse. Observou com atenção controlada, como quem teme reconhecer demais. Havia algo nos gestos que não se confundia com mera coincidência. Era familiar. O modo como ela mantinha as rédeas, a leve inclinação do corpo ao acompanhar o terreno irregular. Um movimento quase imperceptível da cabeça, como se estivesse sempre atenta ao que vinha à frente, nunca ao redor. Ele conhecia aquele tipo de atenção, aquela forma de presença, e isso o incomodou. O barão sentiu a velha tentação de se aproximar, de reduzir a distância, de confirmar com os próprios olhos o que sua razão insistia em negar. Mas não o fez. Havia aprendido com o tempo que certas perguntas não pedem respostas, pedem distância. Se fosse ela, o passado não estaria tão distante quanto ele acreditara, e se não fosse, teria permitido que uma lembrança o governasse por alguns segundos a mais do que devia. Ele respirou fundo e desviou o cavalo para outro caminho. Não precisava saber. Convencera-se disso. Naquela noite, o convite para o baile voltou a ocupar seus pensamentos. Ainda fechado, o barão observou o selo intacto, como quem encara uma decisão disfarçada de formalidade. Eventos assim eram comuns, previsíveis, cheios de rostos conhecidos e conversas ensaiadas. Nada ali deveria afetá-lo. Ainda assim, algo o impedia de simplesmente recusar. Não era entusiasmo, era cautela. Aceitar o convite significava abrir espaço para encontros inesperados, e ele passara anos evitando exatamente isso. Durante o jantar, pouco falou. Os criados perceberam, mas nada disseram. A casa aprendera a respeitar seus silêncios. Mais tarde, sozinho no gabinete, o barão finalmente rompeu o selo do envelope. Leu o convite com atenção, sem pressa. O baile ocorreria em poucos dias. Local conhecido, pessoas conhecidas. Nada ali explicava o peso que sentiu ao dobrar o papel e colocá-lo sobre a mesa. Era apenas um baile. Ainda assim, algo lhe dizia que aquele convite não era apenas social. Era um limiar. Na manhã seguinte, ao cavalgar mais uma vez pelos campos, ele voltou a procurar, sem admitir, aquela presença distante. Não a encontrou. O caminho estava vazio, o horizonte limpo, a paisagem silenciosa demais. E foi nesse vazio que o barão percebeu o que realmente o inquietava. Não era a possibilidade de reencontrá-la. Era a certeza incômoda de que, se fosse ela, ele já não tinha o direito de fingir que nada sentira. O passado não bateu à porta. Não chamou seu nome. Apenas passou diante dele, rápido o suficiente para ser ignorado, e lento o bastante para não ser esquecido. Quando não ir também é uma escolha. O barão passou os dias seguintes evitando pensar no baile. Não por desinteresse, mas porque pensar significava admitir que aquela decisão carregava mais peso do que deveria. O convite permanecia sobre a mesa do gabinete, dobrado com cuidado excessivo, como se o papel pudesse revelar algo apenas por ser tocado novamente. Ele não o moveu, não o escondeu, também não o descartou. Limitou-se a deixá-lo ali. Havia aprendido ao longo dos anos que decisões difíceis raramente se anunciam com urgência. Elas se instalam em silêncio e aguardam. O barão cumpriu sua rotina com precisão quase mecânica. Reuniões, correspondências, instruções claras dadas sem hesitação. Nada em sua postura indicava conflito.
Mas, ao cair da noite, quando a casa se aquietava e os corredores se enchiam apenas do som distante de passos contidos, ele sentia o peso daquela escolha não feita. Ir ao baile não era um gesto inocente, era um deslocamento. Significava expor-se ao acaso. Aceitar que o controle, tão cuidadosamente mantido, pudesse falhar. E o barão não era um homem que aceitava falhas com facilidade. Ainda assim, algo o incomodava mais do que a possibilidade do reencontro. Era a alternativa. Não ir. Permanecer no castelo, cercado pela segurança de decisões já conhecidas, significaria preservar a ordem, mas também confirmar que ele continuava sendo o homem que sempre se afastava quando algo ameaçava ultrapassar os limites da razão. E essa constatação o atingiu com uma clareza desconfortável. Na tarde que antecedia o baile, o barão voltou a cavalgar. Não buscava ninguém. Pelo menos era isso que dizia a si mesmo. O campo estava tranquilo, o vento suave. Nada se movia além do esperado. E ainda assim, ele sentiu-nas, mais uma vez, aquela estranha sensação de que algo fora deixado em suspenso, como se o tempo tivesse feito sua parte, e agora aguardasse a dele. Ao retornar, encontrou o castelo preparado para a noite seguinte. Os criados movimentavam-se com discrição. As instruções eram simples, nada fora decidido em voz alta, mas tudo já parecia encaminhado. O barão permaneceu alguns minutos no vestíbulo, observando o reflexo da própria imagem no espelho alto junto à escada. Parecia o mesmo homem de sempre, seguro, composto, impenetrável. Mas ele sabia que, se não fosse, aquela imagem se tornaria definitiva, e certas ausências, uma vez aceitas, não oferecem outra oportunidade. Não se tratava mais de reencontro, nem de passado, tratava-se de escolha. No início da noite ele chamou um criado e deu uma instrução simples. A carruagem estaria pronta. Não disse mais nada. Não precisava. Ao subir para trocar-se, o barão não sentiu expectativa, nem entusiasmo, muito menos esperança. Sentiu apenas a gravidade tranquila de quem entende que há decisões que não prometem recompensa, mas cuja ausência cobra um preço maior. E enquanto o castelo se preparava para a noite, ele compreendeu algo que jamais admitiria em voz alta. Não ir teria sido mais fácil, mas algumas facilidades custam caro demais. O momento que não podia mais ser adiado. O salão estava iluminado com a medida exata de elegância e discrição. Nada ali gritava ostentação. As luzes refletiam suavemente nos espelhos altos. A música preenchia o espaço sem se impor, e os convidados circulavam em conversas educadas, como se todos soubessem exatamente o que dizer e o que evitar. O barão entrou sem anunciar sua presença. Não procurava ninguém em específico, e ainda assim seu olhar percorreu o salão com uma atenção que não costumava permitir. Rostos conhecidos, cumprimentos formais, gestos previsíveis. Durante alguns minutos, nada aconteceu. E foi nesse intervalo, quando ele quase se convenceu de que fizera uma viagem inútil, que a viu. Não houve impacto imediato. Não foi um choque. Foi reconhecimento. Ela estava a certa distância, conversando com outra pessoa, o corpo levemente inclinado, a postura serena. Nada em sua aparência buscava destaque. Nada chamava a atenção além do que sempre chamara, e que ele só agora parecia capaz de admitir. O barão não se moveu de imediato. Observou. Havia algo diferente nela. Não na forma como se vestia, nem no modo como sorria, mas na tranquilidade. Uma calma que não pedia permissão nem aprovação. Ela não parecia esperar nada, e isso o desarmou mais do que qualquer reencontro dramático poderia ter feito. Quando seus olhares finalmente se cruzaram, não houve surpresa explícita. Apenas um breve silêncio entre dois instantes. Ela não desviou o olhar. Também não se apressou em sorrir. Apenas reconheceu. O barão aproximou-se devagar, como quem respeita o peso daquele momento. Nenhuma palavra apressada. Nenhuma explicação. Não pensei que viesse, ela disse em tom baixo, sem acusação. Ele sustentou o olhar por alguns segundos antes de responder.
Eu também não. Houve ali uma verdade simples, dita sem defesa. Eles caminharam juntos até um espaço mais tranquilo do salão. A música continuava, os convidados dançavam, mas tudo ao redor parecia distante demais para interferir naquele instante. O tempo passou, ela disse, sem tristeza. Passou, ele concordou. Não havia necessidade de listar ausências, nem justificar escolhas. Ambos sabiam o que fora perdido, e, mais importante, o que ainda estava ali. Achei que já tivesse seguido, ela acrescentou com honestidade serena. O barão respirou fundo antes de responder. Achei que esperar fosse fraqueza. E descobriu? Ela perguntou. Ele a olhou com atenção plena, sem reservas. Descobri que não esperar também pode ser. Ela sorriu então, não como quem se rende, mas como quem reconhece. A música mudou. O barão estendeu a mão, não como um gesto impulsivo, nem como convite apressado, mas como decisão. Ela aceitou. Enquanto dançavam, não havia urgência, nem passado sendo revivido. Apenas 2 passos que finalmente seguiam na mesma direção. Quando a música terminou, ele não soltou a mão dela. Não por hábito, mas por escolha. Não pretendo voltar a não esperar, disse, com a voz baixa, firme. Então não volte, ela respondeu sem hesitar. O barão assentiu como quem aceita algo definitivo. Naquela noite, não houve promessas exageradas, nem declarações que precisassem ser lembradas depois. Houve apenas a decisão silenciosa de não se afastarem novamente. E quando deixaram o salão juntos, não parecia que estavam recuperando o passado, mas começando algo que, enfim, não seria interrompido pelo medo. E dessa vez, nenhum dos dois seguiu sozinho. Não porque o passado voltou, mas porque finalmente não foi deixado para trás.